isso. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu não sei se é a primeira vez de vocês aqui no Museu de Zoologia, mas na verdade espero que sejam a primeira de muitas para quem está aqui na primeira visita. De qualquer maneira, aqui no Museu de Zoologia a gente tem um público chegando. Oi pessoal, podem entrar, fiquem à vontade, tá bom? O público é bem heterogêneo. Todo pessoal, podem ficar à vontade. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Bom, o Museu de Zoologia, só para contextualizar um pouquinho para vocês, né? Quem muitas vezes vem aqui para a exposição tende a imaginar que o museu, na verdade, é só o espaço expositivo. Na verdade, a nossa exposição é a nossa, digamos assim, a janela que a gente abre para um mundo muito maior dentro do Museu de Zoologia, que é composto pelas suas coleções. Para quem não sabe, o Museu de Zoologia abriga uma das maiores e mais importantes coleções relativas à fauna brasileira no mundo. Tá? Então hoje a gente está numa casa aí de cerca de 11 milhões de exemplares de animais, de insetos até grandes mamíferos, dinossauros. É uma diversidade bastante grande, é um conjunto, um patrimônio rico e importante para quem trabalha na área da zoologia, principalmente descrevendo espécies. Em algum momento passa pelas coleções do Museu de Zoologia e por conta disso o museu é uma instituição importante na produção de conhecimento sobre a nossa biodiversidade, que serve como base para uma série de políticas e ações de conservação. E nesse sentido, a gente tem um papel também importante não só em produzir, mas como em difundir conhecimento, em compartilhar esse conhecimento, que não só o museu, mas todos os colegas nossos de instituições parceiras fazem trabalhos em conjunto, né? Temos o nosso papel nesse sentido também. Por conta disso, além da exposição do museu, nós também oferecemos uma série de atividades para o público, onde a gente, de uma certa maneira, busca aproximar, né, os visitantes dos pesquisadores que estão envolvidos nesse processo, tá? Então, esse que nós estamos fazendo hoje é parte dessas atividades, é um programa chamado Tópicos em Zoologia, onde nós trazemos a cada mais ou menos 15 dias pesquisadores da área, né, que trabalham com uma temática relacionada com o que a gente desenvolve aqui também, e é uma forma de, pode entrar aqui, sessão, fica à vontade. Podem ter a possibilidade de falar um pouquinho sobre o seu trabalho não só na pesquisa, mas os grupos com os quais estão envolvidos, e é uma forma que vocês vão ter, né, o público principalmente de ter esse contato privilegiado com essas pessoas que estão por trás desse processo, tá? Hoje a gente tem um grande prazer de estar aqui com o Alexandre Palaoro. Ele, na verdade, não trabalha diretamente aqui no Museu de Zoologia, ele é pesquisador do Departamento de Ecologia lá do Instituto de Biociências da USP. Nós somos unidades, o Museu de Zoologia também é da USP, né? Nós somos unidades parceiras, sempre estamos fazendo uma série de trabalhos em conjunto aí. E o Alexandre veio hoje falar um pouquinho de matemática, que é um grande foco da área que ele estuda, que está relacionado com o comportamento de seleção sexual, comportamentos reprodutivos, né, dos animais. E é importante lembrar que esse ano, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, o museu está comemorando os 160 anos de publicação de um dos mais importantes obras que tratam da questão evolutiva, que é a origem das espécies, que é de autoria do naturalista Charles Darwin. Tá? Por conta disso, o Museu de Zoologia, ao longo de todo o ano, está trazendo uma programação especial, onde o enfoque são temas associados a questões evolutivas, tá? E para os meses, e ao longo dos diferentes meses, aí a gente está trazendo alguns temas e elencando o tema como sendo o nosso eixo principal de assunto. Para esse momento, mês de abril e maio, a gente está escolhendo falar sobre seleção sexual, mecanismos reprodutivos relacionados com as estratégias reprodutivas dos animais, e é por conta disso que a gente trouxe o Alexandre, ok? Espero que vocês gostem dessa experiência. Lembrando que a gente tem uma série de outras atividades, para quem quiser saber mais, é só acessar. A gente tem página no Facebook e Instagram, é só procurar a gente nas redes sociais, principalmente. E nós estamos sempre divulgando essa programação toda a semana, tá? Então sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, né? Se algum de vocês quiser, nós também oferecemos atestado de participação. Tem uma listinha de presença ali na entrada. Depois, se vocês quiserem assinar, só deixar os dados de vocês, a gente encaminha para o e-mail para quem quiser, para quem se interessar, tá ok? Super obrigado. Alexandre, é com você. Gente, e é isso. Valeu. Bom dia para todo mundo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, que é muito importante
ver para nós que estamos na academia, conseguir falar um pouquinho com vocês para mostrar o que a gente está fazendo dentro da universidade. Então também gostaria de agradecer ao museu pelo convite para vir aqui expor um pouco das coisas que eu trabalho, que pensando no meu lado é uma coisa muito interessante. Mas eu sou meio suspeito para falar isso, porque essa foto aqui que eu coloquei na capa da minha apresentação, ela diz muito sobre como eu me interessei por pesquisa. Porque aqui, como vocês podem ver, nós vamos ter as 3 variáveis, os 3 tópicos que eu investigo na minha pesquisa desde o mestrado. Em que aqui vocês podem ver, nós temos 2 machos de cervos e eles estão brigando, estão confrontando agressivamente um ao outro. Então nós temos o primeiro tópico que me interessa muito, que é a agressão entre animais. A segunda parte, que é uma parte menos comportamental e mais relacionada à morfologia do bicho, o jeitão dele, seria essa parte aqui que são os chifres dos cervos. São as estruturas que esses animais vão utilizar durante uma briga, para tentar vencer essa briga por um determinado recurso. E a terceira parte é o que o Felipe estava falando sobre seleção sexual. Porque a seleção sexual ela é uma pressão evolutiva muito forte na natureza, que faz com que os animais que se reproduzam mais deixem seus caracteres. Então os animais estão sempre querendo se reproduzir e por isso eles vão ficar embatendo e algumas vezes vão entrar em confrontos e algumas vezes vão ter esse tipo de estrutura. Então o contexto que vai permear todo o meu trabalho, que vai englobar todo esse meu trabalho, vai ser a seleção sexual. E a pergunta que eu escolhi para falar um pouquinho com vocês hoje é essa, de como as armas no reino animal elas vão se relacionar então com o sexo. Porque isso não é um tópico muito comum de nós falarmos de armamentos no reino animal. Mas antes de a gente começar, eu preciso fazer algumas definições só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Primeiro de tudo, armamento, o que eu vou falar, que eu vou usar nessa palestra, ele vai ser estruturas morfológicas que vão ser utilizadas durante a briga entre indivíduos do mesmo sexo e da mesma espécie. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque dentes de cobra ou os dentes gigantescos do tigre dente de sabre, eles podem ser chamados de armamentos, mas eles não são armamentos para briga. Eles são interações entre predador e presa. Então eu não vou estar lidando com isso. A segunda etapa é que tem que ser utilizado em confronto físico, porque tem alguns animais, como essa mosquinha aqui, ele tem esses pedúnculos oculares aqui muito grandes. Aqui na ponta é o olho do bicho. Só que esses indivíduos, quando eles vão brigar, eles não batem um no outro com esses olhos. Eles ficam só um na frente do outro, se medindo. Então não é sobre esse tipo de estrutura que eu estou falando. O tipo de estrutura que eu vou falar aqui são essas, que são os chifres dos cervos, as mandíbulas desses besouros e também alguns chifres de besouro, as garras dos caranguejos, tem essa parte aqui no abdômen desse bicho também que vai ser utilizado como uma pinça, as pernas de alguns indivíduos e também alguns cangurus bombados que vocês talvez já tenham visto foto em algum lugar, porque músculo faz parte de uma arma. Dependendo do tipo de arma, você precisa do músculo para ela conseguir fazer força no outro indivíduo. Então é sobre esse tipo de estrutura que eu vou estar falando e não as outras. E agora então, para vocês terem uma noção melhor de como essas coisas interagem, de como briga, armas e sexo se relacionam, eu trouxe aqui um vídeo para vocês de uma briga de cervos. Então aqui nós temos um macho e aqui ao redor nós temos várias fêmeas. Então esses cervos eles vão defender uma região em que eles possuem várias fêmeas ao redor, que eles chamam de harém. No outro lado desse vídeo aqui depois vai aparecer outro macho que vai contestar a liderança desse macho, né? A posse desse macho de toda essa área. E aí a briga vai começar. Podem ver, ele está passando aqui tem um outro macho. Então nesse momento eles começam a utilizar os chifres para tentar enganchar no oponente e empurrar. Empurrar também, já.
podem ver, esse macho conseguiu enganchar o chifre e está conseguindo empurrar o outro macho para longe. E o objetivo aqui, ele não necessariamente vai ser ferir o oponente. Tudo que ele quer é só que o indivíduo, que o macho que tentou tomar o lugar dele, que ele saia desse recurso, porque o recurso é dele. Não necessariamente precisa envolver isso aí. Eles vão utilizar os chifres só para ficar empurrando um ao outro. Então, a relação, para responder à pergunta inicial, a relação que nós vamos ter entre briga, armas e sexo, vai ser que os machos vão brigar utilizando esses armamentos para defender geralmente os recursos que são áreas que possuem várias fêmeas, porque para o macho, quanto mais ele popular, mais ele vai passar os genes dele para frente e os filhos dele então vão carregar esse armamento, os filhos, as filhas. Para ficar mais fácil vocês visualizarem o que eu quis dizer, que quando um indivíduo só quer remover o outro do recurso, eu trouxe aqui um outro vídeo de besouros que acho que isso fica mais fácil, porque esses besouros eles brigam em troncos. As fêmeas vão nesses troncos em alguns locais e colocam os ovinhos ali. Então o que o macho faz? Ele tenta defender essas áreas que as fêmeas colocam os ovos, e como é um tronco, o objetivo dele é tentar levantar o macho do tronco e jogar ele fora. É isso que vocês vão ver aqui. Também em slow motion, mas vocês podem ver aqui a cabeça do indivíduo e aqui a parte de cima tem outro chifre. Então são dois chifres, faz um C. Então aqui um dos machos vai pegar o outro, vai levantar. Se eu rodar o vídeo, deixa eu tentar aqui. Tentar olhar para fora. Aqui o macho conseguiu levantar o oponente e joga fora. Então ele utilizou a arma dele para tirar o oponente do recurso, para fazer com que o outro macho não consiga copular com as fêmeas e ele com todas as cópulas. Então, a relação que os armamentos vão ter com o sexo é que os armamentos que são melhores em vencer lutas, aqueles armamentos que fazem com que o macho vença mais brigas, eles vão aumentar o sucesso reprodutivo. O sucesso reprodutivo nada mais é do que quantos filhos aquele macho vai deixar. Então, quanto mais filhos ele deixar, melhor vai ser aquele armamento que ele possui. Se nós colocarmos isso num gráfico, né, para ficar mais fácil da gente visualizar, nesse eixo aqui, vocês podem visualizar a arma, qualquer atributo que vocês queiram imaginar, força, tamanho, qualquer coisa. Quanto mais nessa direção, melhor é o traço, melhor é aquele atributo. E aqui, nesse eixo Y, nós temos o sucesso reprodutivo dos animais, que nada mais é do que o número de filhos dele. Então aqui, nós vamos ter o 0, porque o indivíduo não copulou com ninguém, aquele macho ele não deixou descendentes. Então aqui não faz diferença porque ele não deixou nenhuma prole. E o que nós esperamos que nessa frase, é que quanto melhor a arma, mais filhos esse indivíduo vai deixar. Então, como vocês podem ver, cada uma dessas bolinhas é um macho. Então esse macho aqui se reproduziu mais que esse. Esse macho se reproduziu mais que esse e que esse. E esse aqui se reproduziu mais que todo mundo junto. Então, quando esses filhos crescerem, o armamento predominante que vai ter na população, vai ter naquele conjunto de indivíduos, vai ser esse indivíduo, porque ele deixou mais descendentes. Então é simplesmente isso, a relação entre armas e sexo é essa. Quanto melhor a arma, mais filhos o indivíduo vai deixar. Só que uma das coisas que talvez vocês estejam pensando é que eu só mostrei para vocês exemplos de armas grandes, de coisas vistosas. Então dá uma ideia de que armamento está relacionado a tamanho. Então quanto melhor o chifre, melhor. Quanto maior a mandíbula, melhor. E isso vai fazer com que
No tempo evolutivo, e aqui por tempo evolutivo eu quero dizer, ao longo das gerações, ao longo de milhões de anos, isso parece que faz os armamentos crescerem de tamanho. Então você vai começar com um chifre muito pequenininho, e porque o maior chifre daquela população vai deixar mais descendentes, conforme o tempo vai passando e as gerações vão passando, o tamanho daquele chifre, o tamanho máximo daquele chifre vai aumentar. Só que nem todos os armamentos precisam ser grandes. Um dos exemplos que eu tenho trabalhado com o pessoal do Rio Grande do Sul é essa perereca simpática aqui, que ela é conhecida como perereca gladiadora. Aqui é uma foto da parte de baixo do bicho. Então, como vocês podem ver, aqui está a boca, né, da perereca. Aqui nós temos as duas mãos, a parte da frente. E aqui, antes do dedão do animal, nós temos essa pequena estrutura, porque aqui não é o dedão, aqui que começa efetivamente a mão da perereca. Nós temos essa pequena estrutura aqui. E essa estrutura nada mais é do que um espinho. Ele fica dentro de uma bainha, e quando os bichos vão brigar, eles tentam colocar esses espinhos uns nos outros. E isso causa muitos danos no oponente. Então aqui, como vocês podem ver, esse sapo aqui, as costas dessa perereca está toda marcada, toda cheia de cicatrizes. Isso são cicatrizes do confronto, porque esses bichos eles vão se abraçar e vão ficar batendo com os espinhos. Nessa foto aqui, apesar de não aparecer muito, eu deixei ela em preto e branco, dei uma mexida, e como vocês podem ver, as costas desse indivíduo aqui está toda cheia de cicatrizes. O que isso quer dizer é que espinhos maiores, eles não necessariamente vão causar mais danos que espinhos menores, porque tanto faz. Se você usa um espinho, o importante é você conseguir ferir o oponente, deixar uma cicatriz. Então não é necessariamente o tamanho que vai influenciar como um armamento é bom. E isso me levou à pergunta, uma das perguntas que eu estou trabalhando no momento, é por que então os armamentos vão variar de tamanho, por que a gente tem essa diversidade? Que apesar de nós estudarmos muito mais essas estruturas que são grandes, que são vistosas, nós temos esses armamentos pequenos que causam muito dano nos indivíduos. Então o que está acontecendo aí? E para isso eu vou utilizar uma analogia com facas, que as facas, elas, apesar de a gente conhecer muito só essa ou essa faca aqui, nós temos diversos tipos de facas. Se você for assistir o Masterchef domingo de noite, você vai ver que tem uma infinidade de facas que esses indivíduos, que o chefe pode utilizar. E cada faca vai ter uma função específica. Tá? Então, o cutelo, que é essa faca aqui, como vocês podem ver, ele é muito diferente dessa faca. E ele serve para outra coisa, ele é maior, ele é mais pesado, então ele vai servir para cortar osso. Enquanto essa faca aqui é para tirar gordura de carne, porque ela é fina, porque ela tem um fio melhor. Então, dependendo da função, a faca vai mudar. Então, se você quer ter o melhor desempenho possível em qualquer tipo de trabalho, você vai precisar modificar o que você está utilizando. E armamentos podem ser isso. Né? O tamanho dos armamentos pode variar simplesmente porque eles estão sendo utilizados de forma diferente durante os confrontos. Alguns deles são utilizados para empurrar, mas outros deles vão ser utilizados para morder o oponente, para causar injúria mesmo. Então a pergunta que eu me fiz foi essa. E a minha resposta para essa pergunta, a minha hipótese científica, era que a função ia influenciar o tamanho dos armamentos ao longo entre os animais, né? Entre um grupo de animais. Então aqui, só para reforçar para vocês uma das funções que eu escolhi, que a função é remover o indivíduo do recurso que ele está brigando. O vídeo não vai rodar. Vamos ver. Deixa eu só tirar aqui para colocar e rodar por fora. Mais fácil. Então isso aqui é para vocês lembrarem dos besouros brigando, em que o objetivo deles é só usar o armamento para remover o indivíduo daquele recurso. Então o objetivo aqui, a função vai ser essa.
remover o oponente do recurso. E para fazer isso, os indivíduos têm que ter um armamento grande, uma alavanca eficiente, porque você vai usar menos força para levantar um indivíduo. Quanto menos força você usar para levantar, melhor para você. Então, cresce a alavanca, menos força eu tenho que usar e joga ele fora. Isso vai diferir bastante do segundo tipo de função que eu escolhi aqui, que é a função de fazer com que o oponente recue, que é causar injúrias no oponente. Então aqui nós temos dois lagartos, vocês podem ver. Então, eles vão fazer alguns movimentos, que é essa flexão e esse movimento de cabeça, é um sinal de agressividade. Vocês podem ver que daqui a pouco eles começam a se dar mordida, e o indivíduo que estava embaixo nesse vídeo, vou passar de novo. Vocês podem prestar atenção, esse indivíduo aqui, ele não é jogado fora do recurso, do local que eles estão brigando. Ele escolhe sair, e isso é diferente. Então, esse tipo de armamento, ele vai fazer com que os indivíduos escolham: não, eu não sou bom o suficiente, então eu vou sair daqui. Eles fazem a velocidade de cabeça, dão umas mordidas e o indivíduo sai por livre e espontânea pressão. Então, quando os indivíduos, como o objetivo da luta é fazer o oponente recuar e não remover ele, nós vamos precisar de força. Nesse caso específico dos lagartos, a força tem que estar aqui na mandíbula. Ele precisa, quanto mais forte ele morder, melhor para ele, mais fácil aquele oponente vai recuar. Mesma coisa os sapinhos, ou as perecas que eu mostrei para vocês. Quanto mais eficiente aquele espinho, quanto mais pontudo, melhor, porque mais fácil de fazer o indivíduo falar: não, eu não sou bom o suficiente, eu tomei dano demais e vou embora. Então, a pergunta que eu estou trabalhando aqui é por que os armamentos variam de tamanho. A minha resposta é porque nós temos funções diferentes, né? E essa resposta, ela vai levar a essa previsão, que a previsão nada mais é do que eu espero encontrar na literatura. Então aqui nós temos essas armas de empurrar. Nosso exemplo aqui maior é esse besouro do chifre. Eles precisam de alavancas eficientes, então tamanho alto. Esses armamentos então vão ser maiores do que esse tipo de arma de agarrar, arma de causar dano, de morder e tudo mais. Nosso exemplo aqui é o lagarto, e eles vão ser menores porque eles precisam de força. Você não precisa de uma estrutura muito grande para ser forte. Então, para colocar isso em um gráfico, para vocês saberem melhor um pouquinho como esperar, o que esperar do resultado, é que nesse eixo aqui, desse lado do gráfico, nós temos os lagartos, são as armas de agarrar. Desse lado do gráfico aqui, então nós vamos ter as armas de empurrar. Então, tudo que é arma de empurrar vai ficar desse lado, tudo que é arma de agarrar vai ficar desse lado. E o que nós medimos, o que nós utilizamos como uma medida de tamanho de arma, ele é uma medida relativa. A gente chama de medida relativa quando ela leva em consideração tudo que tem todas as outras armas que vão ter naquela população, e é uma medida que eu consigo comparar. Porque, por exemplo, se eu for comparar o comprimento de um espinho, ele vai significar uma coisa. O comprimento do chifre vai ser outra completamente diferente, porque o chifre, a estrutura mudou completamente. Então eu preciso fazer uma coisa que eu consigo comparar laranjas e maçãs. E também eu preciso de uma medida de quão importante é aquela estrutura durante uma briga. Porque a estrutura pode ser enorme, pode encaixar aqui perfeitamente, mas pode ser, por exemplo, com aquela mosquinha que eu mostrei para vocês no início. Ela simplesmente não é utilizada em confronto. Então aqui nós utilizamos os vencedores dos confrontos e os perdedores do confronto. Porque se nós utilizarmos informações desses dois indivíduos, nós temos um controle, de certa forma, para como nós para conseguir comparar entre toda a diversidade que nós temos, e também nós vamos ter uma ideia de quão importante é esse armamento. E aqui, para vocês terem uma ideia, é o zero, o gráfico, né? E como isso aqui é um tamanho relativo, e nós estamos usando o vencedor e o perdedor, se o número que eu encontrar nessa matemática bruxa aqui for zero, isso significa que o vencedor e o perdedor são iguais.
Não tem diferença nenhuma entre os dois indivíduos. E o tamanho do armamento é igual. Quanto mais alto estiver aqui, maior vai ser a arma do vencedor e maior vai ser a importância daquilo para o confronto. Então, se o valor estiver aqui muito alto, significa que é muito importante e que o armamento é grande mesmo para aquele bicho. Quando você estiver aqui para baixo, ele vai ser menos importante. Então isso aqui é um eixo de importância que nós temos, importância e tamanho do armamento. E se alavancas, se armas de empurrar, as alavancas eficientes forem maiores do que armas de agarrar e causar dano, o que nós esperamos é que isso aqui, as armas de agarrar, que o tamanho, essa medida de importância, seja maior do que essa medida aqui. Então nós vamos ter essa diferença aqui entre os dois. Então aqui o armamento vai ser maior que aqui. Para fazer isso, infelizmente nós não fomos no campo filmar todos esses bichos. Eu e um colaborador, nós fomos para a literatura, para todos os artigos que nós já tínhamos publicado sobre o assunto e fomos buscar as informações que tem lá. E tudo que a gente precisava era do tamanho dos vencedores e do tamanho do armamento dos vencedores e do tamanho dos armamentos dos perdedores. Então a gente foi para a literatura, buscou essas informações e nós conseguimos calcular então essa métrica de importância, de tamanho relativo. A métrica funciona mais ou menos da seguinte forma. Digamos que eu peguei um artigo lá que era briga de besouros. Nós temos 3 duplas, que são esse indivíduo contra esse indivíduo contra esse indivíduo contra esse. Eu peguei o tamanho desse armamento, no caso aqui, esses 3 indivíduos, o tamanho médio dessa estrutura, né? A medida que melhor representa o tamanho desses 3 indivíduos é 2,6 centímetros. Isso vai variar para mais ou para menos 0,2 centímetros. Então aqui eu espero ter indivíduos aqui dentro de 2,8 centímetros até 2,4. E para os perdedores é a mesma coisa. Eu tenho essa medida do comprimento do chifre deles, em que nós temos 2,1 centímetros em média com esse desviozinho. Quando eu coloco na fórmula, o valor que eu vou obter, como se fosse uma diferença entre os dois indivíduos, que é o tamanho relativo da arma, né? No caso desse meu exemplo aqui, deu quase 2 esse valor, o que significa mais ou menos de que o armamento dos vencedores ele é 2 vezes maior do que o armamento dos perdedores, né? Em uma escala aqui de importância. E quando eu for colocar no meu gráfico, esse valor vai estar aqui em cima, ok? Então, esse valor vai estar muito próximo do 2, beleza. Só que isso é um trabalho. O que eu falei para vocês é que eu e um colaborador fomos em toda a literatura e pegamos vários trabalhos. Então a gente fez isso para muitos trabalhos com bichos diferentes. Então, em vez de nós termos apenas um ponto, o que nós temos aqui são vários pontos. E cada um desses vai ser um estudo diferente. Então, quanto mais estudos as pessoas fizerem, melhor vai ser para eu conseguir detectar o que está acontecendo aqui. Então, é por isso que a gente precisa tanto de informação sobre esses bichos. Porque quanto mais estudos eu tiver aqui, melhor vai ser a minha estimativa. E como vocês podem ver, eu espero então que esses estudos que eu consegui buscar para esse tipo de armamento que eu vou empurrar, que eles estejam quase sempre acima do que os armamentos de agarrar. E para isso, eu consegui informações de 30 espécies de mais ou menos 9 grupos taxonômicos diferentes. Então aqui o que a gente trabalhou foi um lagarto, passarinho, cervo, aranha, caranguejo, o grilo, esse bicho não é uma maneira de perceber, e besouros. Então a gente pegou a informação desses armamentos ao longo de todos esses grupos para comparar. E o que nós encontramos é que sim, que a função do armamento ele vai influenciar o tamanho do que a gente está vendo, o
tamanho da arma. Então aqui nós temos o comprimento, o tamanho relativo da arma, e junto com o que a gente estava esperando na ideia, é que os indivíduos que têm armas de agarrar, de empurrar, vão ter uma arma maior do que os indivíduos que possuem a arma de agarrar. Então, armas que são utilizadas para jogar um indivíduo para fora, um recurso, elas são maiores, em geral, do que essas armas que são utilizadas para causar dano. E possivelmente isso pode estar ocorrendo porque tem alguma diferença no que faz os indivíduos ganharem. Então, como eu falei para vocês, a relação entre tudo isso é o sexo. Quem está copulando mais? No fim da história, o que faz o armamento evoluir é quem está copulando mais. Uma das coisas que pode explicar é que nesse gráfico aqui, eu já mostrei para vocês lá no início da palestra, que nesse eixo aqui nós temos o tamanho da arma, quanto mais para cá, maior. E aqui nós temos o sucesso reprodutivo, que é quanto mais alto, mais filhos o indivíduo deixou. Então, em armas de empurrar, possivelmente, o que está acontecendo é que o tamanho da arma é que esteja muito fortemente relacionado ao quantos filhos esse indivíduo está deixando. Então, quanto mais filhos ele deixa, quanto maior a arma, mais filhos ele está deixando. Só que isso não necessariamente é verdade para aquelas armas que os indivíduos utilizam para agarrar o outro. Talvez não faça tanta diferença. Então, indivíduos que utilizam arma para agarrar, talvez o sucesso reprodutivo eles não deixem tantos filhos que nem esses indivíduos aqui. E isso vai fazer com que esses armamentos não sejam necessariamente maiores. Só que, por outro lado, o que aqui pode estar acontecendo, que a gente não sabe, é que se nós trocarmos o eixo aqui para músculo, tamanho do músculo, talvez essa relação seja inversa. Então, nesse eixo aqui, quanto mais para cá, maior é o músculo. E aqui, o mesmo eixo, quanto mais para cima, mais filhos esses indivíduos estão deixando. Talvez, para armas de agarrar, o músculo seja muito importante. Como vocês podem ver que essa reta aqui, ela está bem com esse ângulo aqui, tem inclinação bem alta. Enquanto o músculo aqui, para esses indivíduos, não seja tão importante. O que isso significa? É que o que faz uma arma ser mais eficiente muda de acordo com o tipo de luta, com a função daquele armamento. E isso vai fazer com que os indivíduos que tenham mais músculo aqui se reproduzam mais, e por isso é o músculo que o sexo vai estar escolhendo. É por causa do músculo que aquele indivíduo está se reproduzindo mais. Enquanto que aqui, nesse tipo de arma, é o tamanho que está influenciando quem está se reproduzindo mais. Então o sexo, ele gerou esse padrão. O que eu fiz com esse trabalho é tentar detectar esse padrão e lançar algumas respostas possíveis, alguns mecanismos para dizer por que isso está acontecendo. Então, o que eu quero que vocês levem para casa dessa palestra toda aqui, de tudo, arma, briga, é que armas que são melhores em vencer lutas, elas vão aumentar o sucesso reprodutivo. Traduzindo isso, né, é que armas que vencem mais brigas, que são melhores em vencer brigas, vão fazer com que aquele indivíduo se reproduza mais. É basicamente isso que a gente está falando. E isso vai estar relacionado com essa correlação aqui, que a função do que aquela arma está fazendo, a função da faca, tudo aquilo, ela vai estar relacionada com os atributos que nós estamos enxergando. E isso vai relacionar com a morfologia geral daquele armamento. Então, um atributo aqui, a função seria a arma de agarrar, o atributo seria músculo ou força, e a morfologia seria uma arma pequena, mas muito forte. Isso vai fazer com que as armas possam evoluir de forma diferente. Porque se vocês imaginarem qualquer diferença aqui em um atributo, na função ou na morfologia, vai fazer com que aquela espécie tome um caminho diferente do que a outra. Então, qualquer modificação nessa pequena cadeia aqui vai fazer com que isso aumente a nossa diversidade. Só que para entender tudo isso aqui, a gente precisa saber mais sobre como os animais brigam, mais sobre armas e mais sobre como essas coisas funcionam.
Então era isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Gostaria de agradecer também ao meu colaborador, o Paulo Henrique Peixoto, que é professor lá na Federal de Minas Gerais, que me ajudou com esse trabalho. Para quem quiser me seguir, tem aqui o famoso Twitter, tem o site. Eu também escrevo num blog regularmente para falar sobre vida na ciência. Então, se tiver alguém que algum dia queira encarar a vida como um cientista, a gente comenta algumas coisas lá sobre isso. E para quem já está na ciência, a gente também faz um pouco de autoajuda. Então era isso.